Olá, pessoal! Vamos falar sobre a introdução ao pensamento algorítmico, decomposição, abstração e reconhecimento de padrões. O algoritmo é uma sequência finita de ações que visam obter e resolver um determinado problema. Por exemplo, ao se fazer um bolo, você tem uma sequência de ações para que o mesmo seja feito. A ideia nessa disciplina é desenvolver o pensamento algorítmico através de uma lista de conceitos, saber o que temos atrás desse pensamento algorítmico, tá? Então, nós vamos aprender técnicas para chegar a uma solução de um determinado problema. Existem alguns pilares do pensamento algorítmico, certo? Decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Observe nessa figura que aqui temos uma figura, né, que tem o título de pensamento computacional. O pensamento de computacional, ele é um pouco mais amplo, tá? Ele envolve mais etapas, mas dentro do pensamento computacional nós temos esses pilares: decomposição, quebrar um problema em problemas menores, que são mais fáceis de resolver; reconhecimento de padrões, que é observar os padrões e resolver o algoritmo, gerar uma solução com base nesses padrões. Aqui, o algoritmo em si é determinar quais são os passos necessários para resolver um problema. E a abstração, remover detalhes ou fatos irrelevantes no problema. Então, decomposição. O que é decomposição? É você quebrar o problema em subproblemas. E aí, você vai conseguir encontrar uma solução de uma maneira mais fácil. Então, um exemplo típico de decomposição é fazer um bolo, tá? É necessário alguns passos para fazer esse bolo, como, por exemplo, comprar os ingredientes, preparar a massa, finalizar, tá? E, por sua vez, preparar a massa tem outra sequência de passos, tá? Então, há uma sequência de passos. Então, isso aqui é um algoritmo, tá? Então, há uma decomposição. Um exemplo de decomposição aqui. Então, aqui seriam sequências de passos para fazer o bolo, um exemplo, né? E aqui, uma sequência de peças de uma bicicleta. Então, a bicicleta ela pode ser decomposta, né, em o quadro, nas rodas, na correia e mais outras partes, né? Então, como que a gente pode entender uma bicicleta? O funcionamento da bicicleta. Você pode entender cada parte dela. Como funciona o sistema de catracas, o câmbio, a direção. E depois você coloca tudo junto num único objeto, tá? Ok? Então, essa decomposição da bicicleta, ela é um pouco diferente em relação à decomposição do bolo, né? Então, do ato de fazer o bolo. Fazer o bolo é uma tarefa, tá? Ela envolve conjunto de instruções. Então, você está decompondo em instruções, certo? Ou passos, certo? Já no caso da bicicleta, é um objeto. Vamos voltar aqui. Você está decompondo em objetos menores, em peças. Então, são dois tipos de decomposição. 3 pessoas vão ao shopping com o objetivo específico de ver o menor preço de um determinado tênis. Ver, né? Então, qual tênis que você quer? Então, você vai ter que escrever uma sequência de passos para resolver esse problema. Quais são os passos necessários para as 3 pessoas irem no shopping, né? Separadamente, e verificar o preço de um determinado tênis. Agora, nós vamos já falar de outro assunto, que é o reconhecimento de padrões, que é a habilidade de encontrar características semelhantes ou recorrentes no dado. A partir daí, nós vamos tentar generalizar a solução. Então, por exemplo, eu tenho esses problemas aqui. Eu tenho 3 cadeiras pretas, eu tenho uma gata preta, eu tenho 7 sapatos pretos, eu tenho 5 camisetas pretas. Qual seria o padrão? Tudo é preto. Então, vocês poderiam responder, tudo é preto. Existe um outro padrão? Sim, existe. Todos são eu tenho. Toda frase aqui tem eu tenho, eu tenho, eu tenho. Outro padrão nessa frase. São. E o que mais? Então, outro padrão? Sim, existe. O número de itens, né, de objetos,
são todos ímpares. Então, nós temos que olhar para reconhecer padrões. Às vezes os padrões não são tão fáceis de encontrar, tão claros. Então, vamos lá. Encontre qual o próximo valor da sequência. Então, aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Números ímpares, 11. E aqui, qual que seria o padrão? 1, 4, 7, 10, 13. Então, a gente está daqui para cá, soma 3. Daqui para cá, soma 3. Então, provavelmente, daqui para cá, soma 3. Daqui para cá, vai somar 3. Então, a gente vai ter 16. Né? 1, 2, 3, 5, 8. Qual que será que é esse padrão, né? Então, observe. O 2 é a soma de 1 mais 1. O 3 é a soma de 1 mais 2. O 5 é a soma de 2 mais 3. Ou seja, cada número é a soma dos seus dois anteriores, né? Os dois anteriores a ele. Então, o 8 é 3 mais 5, 8. Então, qual que é o próximo? O próximo seria o quê? 5 mais 8. A gente tem um valor aqui. Quanto que é 5 mais 8? 13. Então, esse é o próximo valor. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma habilidade de reconhecer padrões na sequência. Tá? Isso nós começamos a aprender desde lá do nossa escola do primeiro grau. Tá? Bom, aí a gente já tem a terceira parte aqui, né? Que é a abstração. Que é a habilidade de considerar as características que são realmente relevantes para o problema. O que realmente é importante? O que não for importante, detalhes, nós podemos simplesmente ignorar para a solução do problema. Tá? Bom, e adivinha que a gente consegue fazer a partir da abstração. Então, por exemplo, nós temos um mapa. Nós vamos desconsiderar toda a parte do mapa que não é necessária. Tá? E vamos considerar só, eu estou aqui, nesse ponto, e quero chegar aqui. Então, eu só vou considerar a parte relevante do problema. Todo o resto, eu vou abstrair, tá? Então, dentro do demais, eu posso dar um zoom aqui para resolver meu problema. Eu quero ir daqui até aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo de abstração. Nós vamos ter, nos exercícios de abstração para vocês fazerem. Tá? Agora, nós temos um exercício preparatório para a próxima aula, que é a aula da próxima semana. Reinventando a roda. Você vai fazer em dupla com algum familiar ou uma pessoa próxima. Uma pessoa da dupla pensa em um objeto e finge que acabou de inventar aquilo. Portanto, essa pessoa acha que isso não tem nome e ninguém conhece sua funcionalidade. A partir daí, você vai descrever o objeto, seus benefícios, como se tentasse vender a ideia. A outra pessoa deve descobrir algo que já exista e seja exatamente o que a primeira pessoa pensou. Certo? Então, a pessoa vai pensar num objeto, e vai descrever esse objeto. Né? E a segunda pessoa vai tentar saber qual que é esse objeto. Tá? Então, esse aí é um exercício. E aí, uma outra pessoa pensa em objeto e não revela qual é. A tarefa é adivinhar qual é o objeto, usando perguntas que podem ser respondidas somente com sim ou não. Quais atividades e diferenças entre as duas atividades? Tá? Então, vocês vão perceber. Entre essa atividade, em que alguém vai pensar no objeto e vai falar a composição desse objeto. Né? Vai falar e o outro tem que adivinhar. Então, eu vou dar os detalhes desse objeto. E aqui é o contrário. Aqui a pessoa já pensa no objeto e você vai tentar revelar qual objeto é. Então, você vai tentar fazer. Então, existe uma diferença entre as atividades e semelhanças. Qual seria? Nós vamos falar isso, discutir na próxima aula, na próxima semana. Obrigada e até mais.